Quero te convidar a se colocar sobre os seus pés e abrir a sua Bíblia em Abacuque 3, versículo 19. Hoje nós estamos sem projeção, mas todo mundo tem Bíblia, né, gente? Amém? Amém. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos lá. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar em lugares altos. Vamos ler mais uma vez todos juntos? O Senhor, o soberano, é a minha. Ele faz os meus pés como os da. Ele me faz andar em lugares altos. Pode apagar a luz, por favor? Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer que Ele é a sua força. Ele é a nossa força. E Ele faz os nossos pés como os da corça. Pés firmes para andar. Em meio às turbulências, em meio às inconstâncias, às instabilidades da vida, Ele faz os nossos pés como os da corça. Amém? E Ele nos faz andar em lugares altos. Ele nos faz andar em lugares altos, acima das nossas dores, acima dos nossos problemas, acima das circunstâncias, acima das perseguições, acima de tudo. Ele nos faz andar em lugares altos. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero te entregar cada vida que está hoje aqui, Jesus. Te entregar cada mente, cada coração. Eu não sei como seus filhos chegaram aqui, mas o Senhor sabe. Porque você é o Pai deles. E é um Pai de amor. É um Pai que cuida, é um Pai que olha, é um Pai que está perto. É um Pai que não se afasta. Por isso, Espírito Santo, se manifeste hoje aqui. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Nós te convidamos hoje aqui. Flua entre nós e nos faz andar em lugares altos. Firma os nossos pés como os da corça. E continue sendo a nossa força. Amém? Vamos lá? Com suas palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemple a face dele e se renda. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Estamos aqui por ti. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. Você tem acesso. Do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande te dar. E
e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separa já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. É pra isso. Estamos nós aqui só pra te adorar e só pra te adorar. Você pode dizer isso e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, declare que Ele é santo, que Ele é digno. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Digno, tu és, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Ele é santo, Ele é digno. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, declare isso, que era e é e há de vir e voltará. Com a
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Eu te adorarei. E eu te Adorarei. Te adoramos, Rei dos Reis. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Nós te adoramos, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome, Rei dos Reis. É força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Tu és santo, santo. Vamos lá, santo. Santo, santo, santo. que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos lá, somente a igreja dizendo santo. Santo, santo. Que era e é. Declare com a criação louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te mais uma vez. adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Que era e há de vir. Com a criação Eu canto, louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim Tu és tudo. e eu te Adorarei. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos hoje aqui, Rei dos Reis. Aleluia. Nós te entronizamos, Rei dos Reis. Nós te convidamos hoje aqui. Precisamos de ti. Mais do que o ar que respiramos, precisamos de ti. Preciso do teu perdão.
Declare isso, igreja. Declare a sua dependência nele. Se quebrante. Como a corça anseia por águas, assim como terra seca, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer, não podemos o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso declare isso. Não vale a pena existir. Com toda a verdade que há em você, Escuta o meu clame por Ele. mais que o ar Se rasgue diante dEle. Você vem aqui cultuar o Senhor. preciso de ti. Ofereça o seu culto. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Quero permanecer contigo até o fim. Queremos permanecer contigo, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, somente a igreja. Declare a sua dependência. Você não existe sem Ele. Por isso clame. Foi para isso que você veio aqui. Sem Ele você não respira, você não vive. Distante de ti, Senhor, Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso
Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Aleluia. 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 Te agradeço. Ele é o motivo de você estar aqui. Sem Ele você não estaria aqui. Não espere que Ele tire de você para que você reconheça a sua dependência nele. Quero te convidar a declarar palavras de gratidão ao Senhor nessa última canção. Aqueles que estão sentados, por favor, se levante. Quero convidar você a se levantar. Aqueles que estão sentados, se levantem. Porque você veio aqui para adorar e para agradecer ao Senhor. Você não veio aqui sentar e assistir culto. Noiva do Senhor. Declare palavras de gratidão a Ele, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Porque só de você estar aqui já é um motivo de você agradecer. E que motivo? Muitos queriam estar aqui. Amém? Que tens feito, por tudo. Cante, igreja, por tuas promessas. Queremos agradecer com todo o seu ser. Agradeça a Ele por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero nós queremos te agradecer com todo o nosso ser, com tudo que há em nós. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, te agradecemos, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Ele morreu em seu lugar. Por isso agradeça pelo sangue derramado na cruz por você. Eu te agradeço, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Nós queremos te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar, por ter morrido. Levante as suas mãos e agradeça. Você está diante dele. Jesus, te agradeço. Nós te agradecemos. Eu te agradeço. Te agradeço. Mais uma vez, somente a igreja.
Te agradeço por me libertar. Declare isso. Ele entregou seu filho por você. Seja grato. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Aplauda o Senhor. Quero convidar a irmã Lourdes para estar orando por esse momento de dízimo e oferta. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só temos que agradecer, né? Cada dia mais, cada momento. Principalmente aqui, reunidos aqui, nesse lugar. Tão importante para nós. Para mim é muito importante. Eu custo esperar chegar o horário no dia do culto para mim vir. Porque para mim é o melhor lugar. Eu tenho recebido. Deus tem trabalhado sobre minha família, sobre minha casa, sobre minha vida. E eu só agradeço Ele mesmo em todos os momentos. Porque se não fosse Ele, com certeza, eu não sei o que seria de mim, o que seria da minha família. E eu só isso. Eu não tenho palavras. O meu respirar, o meu andar. Como Deus tem me dado força, como Deus tem me ajudado e me mostrado o caminho para me percorrer. Glória a Deus. Como Deus tem me ajudado tanto, Deus tem mudado minha vida, mudado minha vida cada dia mais. Eu não posso ter mais o que falar do que agradecer a esse Deus a qual eu conheci e continuo conhecendo e quero continuar conhecendo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas todos os dias. Não só aqui neste lugar onde nós formos, que nós possamos ser testemunha viva do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, mesmo que nós estejamos talvez um pouco abatidos, tristes por dentro, mas que nós possamos mostrar a nossa face. O brilho do Senhor, Ele está sobre nossa vida. Mesmo que nós não alcançamos talvez de imediato aquilo que nós pedimos, porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós queremos já. Mas o Deus de já, para nós, é o tempo dele. Não é um tempo nosso. Então nós devemos mostrar. Não aparecer, mas falar com as pessoas. Mostrar para as pessoas o que nós temos aprendido neste lugar. Que as pessoas possam sentir a vontade de nos acompanhar até aqui. Que nós possamos ser bênção, ser luz, ser testemunho, falar desse Deus que muitas vezes a gente fala, mas as pessoas às vezes só ouvem, não escuta. Porque ouvir é uma coisa, escutar, você parou, escutou, você entendeu. E nós possamos ser essa pessoa, nós aqui, de levar para Deus, falar para aquelas pessoas aquilo que nós temos aprendido, porque nós temos ouvido. Como Deus tem falado neste lugar, através de cada vida que sobe aqui, que abre essa palavra, que às vezes a gente está sentado ali, muitas vezes termina o culto, a gente fica ali falando do que aprendemos e do que nós precisamos de aprender mais ainda. Como Deus tem trabalhado sobre essa casa, sobre nossas vidas, sobre esta família aqui, ó. Sobre essa família. Eu tenho visto trabalhar. E eu sei que Deus tem muito mais a fazer na vida de cada um deles. E na nossa vida também. É só nós abrirmos nosso entendimento. Deixar entrar. Que nós vamos também aprender. Porque eles têm abrido a mente deles, têm abrido o coração, não têm medido esforço. Eu estou falando aqui, gente, mas não é para puxar para ninguém,
É porque eu estou falando do que eu tenho sentido, do que eu tenho aprendido. E a gente tem que dar honra a quem tem honra. A glória é de Deus, mas a honra tem que ser dada para aquele que tem honra. Tem honra. Esse lugar aqui tem honra. O fluir do Espírito Santo de Deus aqui é verdadeiro. Quem falar que não sabe, que não está sentindo, não sei. Mas eu tenho. Eu tenho sentido. Eu só tenho a agradecer. Esse louvor é maravilhoso. Nós devemos só sim agradecer a esse Deus verdadeiro. Coloque em suas mãos aquilo que Deus permitiu chegar até você, com o suor do seu rosto, né? Se você não tem, pode pedir Ele que Ele vai te dar, para você trazer e entregar aqui, para honrar esse Deus a qual nós clamamos aqui neste lugar, esse Deus que tem nos sustentado, tem trazido em nossas mãos. Então nós devemos devolver para Ele, porque Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele dá para nós porque Ele sabe que nós precisamos trabalhar e ganhar, mas nós temos que devolver para Ele, porque é o que nós temos que fazer, é o que nós aprendemos. Coloque nas suas mãos, apresenta ao Senhor nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, nós bendizemos, Senhor, o Teu santo e poderoso nome. Nós Te louvamos, Pai, neste lugar, Te agradecemos, Pai querido, pela Tua presença, todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor. O Senhor tem colocado em nossas mãos. É nosso dever, nós, Pai querido, devolver a Ti o que é do Senhor, Pai. Que o Teu povo, Deus, que traga com alegria no seu coração. Entregue aqui. Se não tem, Senhor, peça ao Senhor, porque Ele vai dar. Peça o que você quiser, porque Deus olha o seu coração e vê a verdade, te responde, te devolve e te entrega. Nós só Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Deus, que os dízimos, oferta, o que o Teu povo tem te pedido neste momento, ele tinha clamado. Ouça, Deus, que do clamor do Teu povo, escuta o coração dos Teus filhos, Pai. E faça o Teu querer nas nossas vidas, neste lugar e em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Onde quer que nós possamos ir, que sejamos verdadeiros contigo, Senhor. No nome santo do Senhor, eu Te louvo, Deus, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. nós te agradecemos, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, amém. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, amém? O Senhor está neste lugar, amém? Sabe, o Evangelho ele não é proposto para aqueles que desejam servir o Cristo nas suas emoções, nem na carne. O Evangelho é proposto para aqueles que querem servir ao Cristo em espírito e em verdade. O espírito dá ordem à alma, a sede das emoções. E o espírito vira para a alma e fala assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? O espírito é a consciência do homem. E
habilitado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma capacidade de consciência ativada. É uma consciência habilitada, empoderada. O ímpio, ou aquele que vive sendo guiado pela carne, porque tem muito crente que aceitou Jesus, que é guiado pela carne, que satisfaz a carne. Então logo aquele que anda segundo a carne não anda segundo o Espírito, porque é uma guerra constante. E Paulo vai dizer que constantemente a carne milita contra aquilo que é o Espírito, e que, obrigada minha amada, e que o Espírito é aquele que se opõe às paixões da carne, segundo o que Paulo fala em Gálatas 5. Quando nós somos guiados pelo Espírito, a nossa consciência fica empoderada. Sabe esse blá 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 que fica aí de empoderamento e ppp, isso tudo é balela. Na verdade é um engodo. A carta aos Judas vai descrever que são pessoas que falam do que não entendem. São pessoas que falam numa sabedoria que é carnal, e vai ser dito ali que são pessoas que agem por seus instintos, por suas pulsões, agem como animais, irracionais, o texto vai dizer. Judas é uma carta muito didática, eu te recomendo a ler. Ela é um chamado. Mas preste atenção, um culto de sexta-feira. Quem aqui trabalhou a semana inteira? Diga glória a Deus. A não ser esses meninos aqui que vão prestar atenção no culto, né? Porque esses meninos é gente fina. Chega primeiro que nós, tá? Todo mundo aqui está cansado, sim ou não? Amém? Mas quem anda segundo o Espírito, cansado ou não, ele não é guiado pela carne, sim ou não? E também nem pelas suas emoções, ou pelos seus traumas, pela memória da alma, não. Mas é alguém habilitado, tal como o salmista é capaz de fazer, porque o salmista tinha uma relação com Deus. Então logo o espírito dele, a consciência dele era uma coisa fantástica. Tanto que ele consegue discernir a psique dele. Ele vira e fala assim: por que você está abatida? Por que você está chateada? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Amém? Logo, a gente entende aquilo que Paulo vai explicar para os irmãos lá na carta aos Filipenses. Ele vai falar assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo o quê? Então fala para quem está do seu lado assim: alegre-se. Fala com ele assim: chateado, aborrecido, cansado, alegre-se. Porque é uma alegria ultra circunstancial. Não depende da ordem da carne. A carne pode estar envelhecendo. Tem dia que a carne, gente, o negócio eu fico assim: Senhor, me ajuda. Esses dias o pastor está assim: Norma, minha coluna está doendo. Eu falei: é, meu amor, é a idade. A carne pode estar se desgastando, contudo, na mesma proporção. Paulo vai dizer lá na carta aos 2 Coríntios, que na mesma proporção o homem interior se renova. Amém? Ainda que o corpo, ele vai se corrompendo, ele vai envelhecendo, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas ainda assim, o homem interior, ele se renova, porque ele entende o que é cultuar o Senhor. Porque a vida dele é um culto. E quando ele está aqui no culto, ele é o quê? Ele só encontra com os irmãos para cultuar junto, mas ele já cultua desde a hora que ele acorda. Amém? Ele entende o que é sacrifício. Aquele que tem uma consciência empoderada, cheia do Espírito, ele não dorme no culto. Pelo contrário, ele está ligado o tempo inteiro. Amém? Com dor, sem dor, com luta ou não. Ele faz igual Paulo e Silas lá na prisão. Eita glória! Apanharam, estavam nus. Por causa de quê? Porque trabalharam muito? Não, porque pregaram o evangelho. Tem alguém aqui nessa condição, sim ou não?
Quem aqui apanhou hoje o dia inteiro, ganhou açoite no lombo? Ninguém, né? Mas se os nossos irmãos, naquela condição deplorável, em um lugar frio, escuro, fedido, algemados, louvavam o Senhor, fala para quem está do seu lado assim: você tem motivo melhor para louvar, sim ou não? Fala assim: a cadeira está boa, não está? Amém? O nosso corpo não está naquele estado. Amém ou não amém? Os irmãos entenderam? Então, amém. Porque quem fala é a Bíblia. Vamos lá. Jeremias, capítulo 6, e depois Mateus, capítulo 11. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aracantarabás. Oh, Jesus. Como a nossa alma não se alegrará ao dizer. Volta para o outro. Te agradeço. Como que a nossa alma não entra em festa ao dizer assim: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Oh, não foi sangue de bode, não foi sangue de cabrito, não, foi o sangue do Filho de Deus. Aquela morte era minha, aquele castigo era meu e seu. Diga para quem está do seu lado assim: olha, você vale muito. Fala com ele assim: tem um valor em você, meu irmão. Fala com ele: não, você não é qualquer um. Não. Vamos adorar Jesus. Vamos agradecer Jesus. Erga suas mãos por um minuto. Não era para eu estar aqui viva. Não era, Senhor. Não era para eu ter família. Não era para eu ter. Não era. Mas hoje, Senhor, eu acordei com vida, porque o Senhor me deu. Porque antes de eu abrir os olhos, a misericórdia se renovou. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. É por causa das misericórdias dele. Então nos localize hoje aqui com a tua misericórdia. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Porque nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Não há altura, mas nós te agradecemos. E tudo que eu faço ainda é pouco. Mas eu quero te adorar, filho de Davi. Eu te agradeço, te agradeço. Você pode cantar por um momento? Te agradeço por me libertar. Racantarabás, orebandarabás, erebangore cantarabás. Eu posso te agradecer. Te agradeço. Orebandarabás. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jesus fala conosco. O Senhor está falando conosco. Desde o momento, nesse dia, desde o momento
que nós abrimos nossos olhos, o Senhor está falando conosco. E hoje aqui, Senhor, neste local onde nos reunimos como igreja, o Senhor deseja falar mais uma vez conosco. A Tua palavra é oportunidade de graça, é oportunidade de alinhamento, é a Tua palavra que nos lava, que nos cura. Fique à vontade, leve cativa a obediência de Cristo, toda mente e coração. Que todo espírito que rouba a atenção e que depois vem para roubar a semente, que ele bata em retirada agora em nome de Jesus, que ele não tenha acesso. Que nenhum espírito de altivez também tenha, Senhor, permissão para permanecer de pé. Que até o coração do incrédulo, do altivo, hoje se submeta à autoridade do nome de Jesus, do poderoso nome de Jesus. Que o fogo do teu espírito queime, queime, queime em nome de Jesus. Confronta-nos, Senhor, e nos santifica na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Se puder acender a luz para os irmãos lerem. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Diga assim comigo, qual é o bom caminho? Você quer saber mesmo qual é o bom caminho? Sim ou não? Quando você aprender o bom caminho, você vai andar por ele? Amém? Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma. Mas eles disseram o quê? Que notícia triste o final desse versículo. É tão triste saber que o povo de Israel por inúmeras vezes teve oportunidade de graça, mas sabe o que eles fizeram? Escolheram não reconhecer o bom caminho, viraram as costas, ou melhor, foi exposto, o caminho, mas eles não reconheceram para si mesmos o bom caminho. Quando Jeremias começa a dizer, olha, voltai às veredas antigas, ou perguntem, vocês que estiverem andando, perguntem quais são as veredas antigas, qual é o bom caminho. E aí quando vocês entenderem isso, tomem a decisão de caminhar nesse caminho, porque ele é o bom, não é o ruim caminho. É interessante que se o Senhor nesse momento estivesse oferecendo algo ruim para o povo, talvez eles seriam todo motivo para fazer o quê? Não quero. Mas a verdade é que o caminho era bom. Quando Jeremias está profetizando essa palavra para o povo de Israel, Jeremias ele estava já há algum tempo ministrando para a nação de Judá, anunciando o cativeiro babilônico, anunciando as práticas detestáveis, a forma como eles adoravam a Deus, a forma como eles cultuavam, a imoralidade sexual, a perversão, a idolatria. Jeremias vinha e mostrava tudo isso para o povo, e o povo não se arrependia. E Jeremias anunciava o cativeiro babilônico, e mesmo assim, o povo não se arrependia. E aí, o texto vai dizer nesse capítulo, ele fala assim, olha, não fiquem tranquilos, deixa eu ir lá com vocês, abrir aqui. Olha, versículo 14, vão desde
do versículo 13. Vamos do 12, né? Porque aí fica certinho aqui a leitura, né? Para a interpretação de texto funcionar. A casa deles serão entregues aos outros, com seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, ou seja, não vai escapar ninguém. Criança, velho, rico, pobre, muito crente, pouco crente. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Aí, pegou. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Então, Jeremias começa a anunciar aqui a forma como estava os líderes religiosos, como eles propunham uma relação com Deus. Era uma relação de mentira, de idolatria, de promiscuidade. E aí, eles diziam assim, ó, paz, paz. Dizem, quando não há paz alguma. O povo chegou num nível de insensibilidade, de arrogância espiritual. Estava tudo muito confortável. Mas aí o texto vai dizer assim, ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, tudo um bando de dissimulado, já acostumou, cauterizou. Nem mesmo ficam corados, olha, não tem nem brilho na cara. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz quem? E o Senhor falando para o xodó dele, Judá, a nação dele. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem. Porque voltar, perguntar sobre os caminhos antigos é voltar. Não a rituais, a normas apenas, não, mas volta a lembrar daquilo que vocês experimentaram em Deus, enquanto vocês o serviam no caminho. Perguntem pelo bom caminho e sigam-no, e a alma de vocês encontrará o quê? Todavia vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção no som da trombeta. Diga para quem está do seu lado, a última trombeta já está prestes a soar. E Deus tem levantado João Batista para proclamar como voz que clama, como também trombetas, como sentinelas. Deus tem levantado homens e mulheres na terra. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção no som da trombeta. Vocês, porém, disseram o quê? Não daremos atenção. O texto é muito rico, mas eu quero ir com você agora em Mateus. Porque qual que é o bom caminho? Qual que é o bom caminho? Nós vamos descobrir agora o bom caminho. Nas veredas antigas, olhando a verdadeira forma de se relacionar com um Deus santo, porque é isso que Jeremias estava lembrando aquela nação, aquele povo de Judá que estava na imoralidade, se prostituindo contra os deuses e praticando práticas terríveis. É um retorno, voltar às veredas antigas, é um retorno ao reconhecimento da pureza e da santidade de um Deus que não mudou, que continua santo. 3 vezes santo, né?
Mas Mateus 11 vai nos dizer que além de voltar às veredas antigas, a gente precisa se alinhar ao bom caminho. As veredas antigas, só para contextualizar para vocês, preste atenção. As veredas antigas não é voltar a uma tradição vazia, não. É um retorno aos caminhos já revelados anteriormente por Deus. Um Deus que é santo, um Deus que o autor aos Hebreus vai dizer que ele no Novo Testamento continua sendo um fogo consumidor. E que nós devemos adorá-lo com reverência e de modo aceitável a ele, não a mim. Porque ele não muda, ele não há sombra de variação. Ele continua sendo santo, ele continua sendo um Deus zeloso. O Espírito dele continua tendo ciúme de mim, de você. Mas muitos de nós estamos assim, como a nação naquele período. E a gente vai ver que nos tempos de Jesus estava também a mesma coisa. E eu acho também que hoje em dia também está a mesma coisa. Mas aí você vai ver se tem a ver com você. Deus falou muito comigo. Quem sabe Ele fala com você também. Aquele que tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz à igreja. Porque Ele só fala para aquele que tem ou... Você sabia que tem muita gente que tem isso aqui, ó, a orelhinha bonitinha, o canal auditivo bacaninha, Marilza, tudo certinho. Você vai lá, faz um exame de audiometria lá no otorrino, lá, pastor, dá 100% a audição, esse sentido tão maravilhoso, Daniel, perfeito, mas não consegue ouvir a verdade do Evangelho? Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias teriam pessoas assim, que o ouvido não tem problema nenhum. O problema é que dentro do ouvido tem comissões, porque não é no ouvido. Eu descobri que a gente não escuta só com isso aqui, a gente escuta aqui, ó, com a mente. Retornar aos caminhos, ou ao bom caminho, é retornar à aliança, à obediência, à justiça e a um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém? É como se Deus estivesse falando com o povo de Judá naquela época: voltem para aquilo que sempre foi vida para vocês. A sua relação comigo, e não com os ídolos. Agora vamos lá. Versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jeremias profetiza a nação dizendo assim: olha, o caminho, andar no bom caminho, é encontrar descanso para a vossa alma. Agora vem Jesus e propõe exatamente a mesma coisa, mas não mais só para um povo chamado povo de Judá, mas para todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Sabe por que nós estamos nos descomprometendo com esse bom caminho, com esse descanso para a alma? Porque a gente não entende o que é vida eterna. A gente entende que vida eterna é quando eu morrer. E se fosse só nisso, já era motivo da gente andar com muita responsabilidade. Porque se tem um negócio que é perigoso, é morrer. Como diz o grande filósofo atual, para morrer basta estar o quê? Vivo.
proposta de Jesus para descansar na nossa alma dos fardos pesados da existência é tratar com muita responsabilidade não só a nossa finitude, que é assim, ó, uma neblina. Você está aqui, daqui a pouco você não está mais. Não é só andar com uma consciência de que eu sou um ser finito, mas andar com a vida eterna dentro de si. Amém? É andar com Ele e nele. 1 João vai dizer que a vida eterna é uma pessoa. Uau! Diga para quem está do seu lado assim, você está esperando é um céu, uma geografia? Fala com ele. Fala com ele. Fala assim, olha, a Nova Jerusalém vai descer. Vai ser lindo. Mas a vida eterna não é a Nova Jerusalém. Eita glória! Porque significa que a gente já pode desfrutar da vida eterna hoje. A vida eterna é Jesus. 1 João, lá no último capítulo da carta de 1 João, João vai dizer, a vida eterna é Jesus. Então, vai desmistificando essas crendices religiosas, porque aí você fica esperando só o soar da última trombeta, porque... escuta, em nome de Jesus. Está vivendo com muito fardo pesado, está com muita sobrecarga, porque está esperando o que não era para estar esperando. Fala para a pessoa de estar do lado para ela não dormir. Fala com ela assim, você está esperando? Por quê? Não, fala. Está esperando por quê? Já era para estar desfrutando? Amém? Ah, vocês não entenderam, eu vou repetir. Está esperando para aquilo que não é para estar esperando? Já era para estar desfrutando. Quem aqui já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro? Você está aguardando as bodas, mas você já vive como noiva. Arabandore cantarabás. A gente aguarda o momento da redenção, quando o nosso corpo não vai ter mais dor. Oh, maravilha! Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai haver fadiga, lá não vai haver. A gente aguarda esse grande dia. Mas eu não deixo de desfrutar da vida eterna, porque a vida eterna, independente se esse corpo se desgasta ou não, se corrompe ou não, eu sei que o que me aguarda é uma coroa de glória, um corpo incorruptível, na semelhança do meu Senhor. Eu serei ressuscitado com Ele, por isso que Ele foi a primícia dentre os mortos. Arabandarabás, Ele foi o primeiro, e Ele não ficou morto, mas Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, para dizer para mim e para você, tem vida em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora deixa eu te lembrar, a vida eterna é o bom caminho, a verdade e a vida. E ela não é uma geografia, é uma pessoa. Você está esperando o que para se relacionar com Ele? Para andar com Ele, para cheirar Ele, para ir para o colo dEle. É por isso que está todo mundo sobrecarregado. Sabe, Jesus, Ele declara esse texto, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham para mim, e eu darei descanso a vocês. Você sabe por quê? Sabe por que a gente anda nessa fadiga, nessas ansiedades? Rosilane, a gente é pecador, eu sei, eu acho. Essa semana eu falei com o Daniel isso lá em casa, porque eu estava lendo a carta aos Filipenses, o convite a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará
a vossa mente, o vosso coração. Jesus nunca teve problema com a nossa ansiedade. A ansiedade é uma sobrecarga que é problema para quem não quer andar com Jesus. Sabe, o texto no original lá em Filipenses 4, pastor, não está dizendo ignore a ansiedade, finja que não tem, não. Porque o Senhor odeia dissimulação e hipocrisia. Não aceite as suas emoções. Se reconheça vulnerável. Entenda as suas limitações, porque isso é oportunidade de graça para você. Cada vez que você está vulnerável. Eu amo aquilo que o pastor Jonatas Leone fala. O pastor Jonatas Leone é um médico e ele fala assim: toda emoção é um convite à oração. Quem aqui não assiste o Salmo Terapia, não sabe que está perdendo. Em vez de ficar assistindo aquelas porqueiras de noticiário, coloca lá no YouTube, lá, ó, canal Divinamente, Salmo Terapia. Ô, meu irmão, você vai ficar no céu o dia inteirinho. Salmo Terapia, a didática do céu para alinhar sua alma, as suas emoções. Quando você vai lá para Filipenses 4, quando Paulo está dizendo, olha, e ele estava em um contexto chamando os irmãos para alegria, e ele estava como? Na prisão. Escuta. E ele fala: não, lança sobre ele. Entrega a sua ansiedade e a paz. Ele não está falando não tenha ansiedade, não. Ele só está dizendo que o texto está explicando uma coisa linda para nós que a gente não entende. Eu não sei porque que a gente não entende isso. Sabe por quê? Porque a gente não medita, não se relaciona com a pessoa que é a vida eterna, que é Jesus, que é o verbo, que é a palavra, e não entende. Aí fica ansioso mesmo. O texto está dizendo assim, ó: você não pode ficar ansioso. Não, porque isso aí é religioso. Jesus nunca foi religioso. Jesus não é crente. Jesus é Jesus. O texto está dizendo assim: redirecione. Você fica ansioso mesmo, você é fraco. Redirecione a sua ansiedade a mim. E a paz está lá, gente. Ó, vou te dar um endereço para você anotar, para você ficar crente menos ansioso. Eu não estou falando isso porque eu sou psicólogo, não, irmãos. Eu estou falando isso porque eu fico ansiosa também. E eu entendo como é que é o negócio. Quando a gente ganha uma receita boa, sabe aquele chazinho bom de vó, que melhora a gripe, irmã Patrícia, sabe? Eu indico, gente. Tô nem aí, pode falar o que quiser. Se é um trem que eu estou desfrutando, eu passo. Não fico só para mim, não. Amém? Filipenses 4. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Olha aí, ó, receita. Alegre-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Ou seja, seja amável com todo mundo. Perto está o Senhor. Oh, que coisa maravilhosa. Vai ter relacionamento com Ele. Amém, Joninho? Amém, Keila? Perto está o Senhor. Oh, gente, você pode estar sozinho. Ninguém te deu atenção. Mas perto está o Senhor. Você está sozinho porque você quer? Está sentindo solidão é porque quer. Porque perto está o... E ponto final. Porque está aqui um ponto final. Está só na minha Bíblia ou está na sua também? Então abre ela. E lê na sua casa e coloca isso na sua mente, que perto está o Senhor. Estando você ansioso, angustiado, ou distraído e ocupado com as porqueiras que você fica vendo, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem. Aí a gente pensa assim: nossa, eu não posso, é pecado ficar ansioso. Não, ele está falando, não seja ansioso por coisas. Amém. Eu descobri que tem uma ansiedade santa, gente. É a ansiedade da vinda de Jesus. Oh, Jesus, ansiosamente. O dia que eu compus essa canção, eu estava chorando, dando crise de ansiedade. Eu nem sabia o que era crise de ansiedade na época. E eu comecei a cantar: ansiosamente quero te encontrar, incansavelmente quero te buscar.
te perseguir com a minha alma, ansiosamente, incansavelmente. Jesus falou isso comigo. Eu era uma menina. Porque não importa a idade, se você quiser se relacionar com Ele como uma pessoa, Ele vai te revelar os mistérios do reino de Deus. Seja você pequeno ou grande, porque na verdade os mistérios do reino foi do agrado do Pai revelar não aos sábios, não aos cultos, mas os pequeninos. Não andem ansiosos por coisa, mas em tudo, por meio de oração e súplica. Ou seja, em vez de você focar em coisa, em tudo, com oração e com súplica e com ação de graça. A gente não quer agradecer na hora do culto, né? Vai agradecer em casa. Se é aqui com os irmãos que a gente vai no embalo, imagina em casa que o trem quer mais, que o fogo. O negócio é difícil, gente. O negócio é difícil. Esses dias eu falei, Jesus, que negócio é esse? Que é difícil fluir na oração. Eu falei, não, eu vou orar na igreja. Não é possível. Se aqui a gente não está indo com ação de graça, vai sobrar sobrecarga mesmo e ansiedade. E apresenta os seus pedidos a Deus. Então olha só, olha como é que a gente lida com a sobrecarga da ansiedade. Não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, diga assim, por meio da oração e da súplica. Tem que orar, tem que suplicar e tem que ter depois o quê? Com ações tem que ter o quê? Gratidão. Apresenta os seus pedidos a Deus. Ou seja, leve essa ansiedade, redirecione ela ao lugar aonde ela não é invalidada, onde ela não é tratada de forma religiosa e nem dissimulada, não. Redirecione ela onde ela é encontrada, e você também é encontrado em um nível de paz. Então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo. Por que os pensamentos têm sido atacados, o coração tem sido atacado? Porque não está sendo guardado em Cristo. Por que está todo mundo sobrecarregado? Porque não está guardado e escondido o coração, o pensamento em Cristo Jesus. Está nas demais coisas dessa vida. Oh meu Deus, eu preparei uma mensagem, o Senhor me leva para outro lugar. Glória a Deus. Vamos para Mateus 11. Glória a Deus. Mateus 11. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de mim. Irmãos, vocês orem por mim aí. Misericórdia, Jesus. Venham a mim todos vocês. Versículo 28 em Mateus 11. Venham a mim, todos vocês. Você vê Jesus fazendo acepção aqui de pessoas? Não vem rico, bem informado. Não vem bonito. Feio não pode vir, não. Se tiver muito ansioso, com síndrome do pânico, não. Não. Nós temos uns pacientes que eu já falo assim, não vou te encaminhar você e tal. Porque eu tenho que reconhecer, né? Tem que reconhecer o que é para mim, o que não é. Mas Jesus não, Sara. Jesus não. Jesus tem uma paciência conosco. Ele nos compreende. É a gente que não se compreende. Sabe por que a gente não se compreende? Porque a gente não olha para Ele. Eu descobri que só tem um lugar que a gente se entende, se compreende de verdade. É o lugar que Paulo disse aqui para nós em Filipenses. Onde mente, pensamentos e coração fica muito bem guardado em Cristo Jesus. E aí a paz que excede a todo entendimento, a razão. Aí a gente fica alegre. Com dinheiro ou sem dinheiro para pagar a conta. Com doença ou com saúde.
A gente aprende a falar isso para o cônjuge quando vai casar, na saúde e na doença. Mas ninguém fala isso para Jesus. Eu fico assim, Senhor. Na saúde e na doença. Mentira. Mentira. Por isso que fica doente. Venham a mim. O texto original vai colocar que é um cansaço por esforço. Todos, sem acepção de pessoas, sem tempo de conversão, todas as pessoas, adolescente, criança, Jesus, ele vai no nosso nível. Todos os que estão cansados de tanto se esforçarem e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas aí ele vai explicar como que acontece o processo. Como que é o processo? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, vocês vão encontrar o quê? Descanso. Porque Jesus explica tudo muito bem explicadinho, para a gente não ficar falando, eu não entendi. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas se tiver com comichão no ouvido, na mente, com o coração endurecido, vai ouvir, mas nunca vai aprender. Porque esse texto, ele leva-nos para um convite. Diga assim comigo, o convite de Jesus é irresistível. Porque está todo mundo cansado. Sim ou não? Mas se eu falar com você, olha, deixa eu te dar um jugo. Quem já está pesado vai querer um jugo? Sim ou não? Não. Então vamos lá, o que é jugo? Jesus, ele utiliza um elemento da cultura que ainda a gente vê em alguns locais no interior. Talvez a gente encontre ainda. O jugo é uma peça de madeira. Eu queria ter colocado um data show aqui para vocês, mas não estamos hoje. É uma peça de madeira feita aonde tem uma curvatura para colocar em 2 bois, para que esses bois caminhem juntos para arar a terra. Então eles vão puxando uma carroça e eles vão juntinhos, no mesmo passo e no mesmo ritmo, ok? Esse jugo, ele é pesado. Ele é pesado. Esse jugo que Jesus está utilizando como metáfora, como uma figura para aplicar o ensino que ele quer falar comigo e com você. Amém? Esse jugo, ele não é pesado como o jugo comum da época. Por quê? Porque só ficava pesado para o boi se um boi fosse menor do que o outro. Quando era colocado esse jugo sobre 2 bois, os 2 bois tinham que ter a mesma altura, a mesma estatura, porque senão o jugo ia fazer o quê? E aí vai pesar, né, para o lado do outro. E outra coisa, não se colocava o jugo em 2 bois jovens. Era colocado o jugo em um boi experiente, mais velho, com o mais jovem. Porque o mais jovem tem mais força, né? Mas ele não sabe o caminho. Ele não conhece o trajeto. Então Jesus está utilizando essa figura para nos ensinar algo muito lindo. Jesus está nos dizendo assim: caminhem comigo e se submetam à minha direção. Aprendam o meu ritmo. Amém? Tomar sobre si envolve abrir mão do controle, parar de viver no automático, da sua autocobrança, do seu desejo de controle,
de tentar definir as regras do seu caminho de vida. Porque preste atenção, o jugo é de quem? Tomem sobre vós o quê? O meu? O jugo é de quem? Deus não está mandando eu andar debaixo do jugo do meu marido. Eu não vou encontrar descanso, por melhor que seja o meu marido. E nem é para andar debaixo do meu próprio jugo, porque também esse jugo era utilizado para as mulheres pegar água, sabia? Colocava um jugo, tinha um jugo um só, e carregava 2 negócios de água, naquela época. Jugo na Bíblia é visto como peso e também como opressão, como aquilo que te escraviza. Ei, a proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é literalmente: deixe o seu jugo, que é pesado, desproporcional a você. Você realmente não vai dar conta, porque você não nasceu para dar conta sozinho. Amém? Jesus está dizendo assim: olha, tomem sobre vocês o meu. Não é um convite aleatório. Não, é um convite a um nível de relacionamento, de prestar atenção. Quando a gente vai estudar o que Jesus está propondo nesse texto, Ele está dizendo assim: olha, sempre que você quiser andar sozinho, você vai andar em sobrecarga mental, espiritual, social. Você vai andar sempre se esforçando muito. Então, por isso, você vai estar sempre o quê? Muito cansado. Jesus está chamando os seus discípulos, os seus filhos amados. Coloque de forma voluntária o meu jugo sobre você, porque o meu jugo é diferente do seu. O meu jugo é o quê? No versículo 30 vai dizer que o jugo de Jesus é o quê? E quando você tenta cumprir toda a sua agenda, tudo que você programa, quando você tenta fazer tudo que você se propõe a fazer no seu dia a dia, você fica leve enquanto está fazendo? Ou você só fica leve se você vê que você conseguiu fazer tudinho do jeito que você planejou? Quem aqui? Se você anotar uma lista de tudo aquilo que você tem que fazer, e se você não conseguir fazer 2 itens lá da lista, você já fica frustrado com você, sim ou não? Porque a nossa tendência é focar mais na nossa incompetência do que na nossa competência. Jesus está nos chamando para admitir que não somos bons o bastante, que somos sim vulneráveis, para que o seu poder se aperfeiçoe nessa admissão de fraqueza. Jesus, Ele está propondo que olhemos para Ele a cada passo que Ele der, porque da mesma forma que era o boi mais velho que definia o ritmo e o caminho, quem é o mais experiente na existência? Você acha que é você? Se você acha que é você, continua com seu jugo. O povo de Israel acreditou que a sua experiência, a sua religião, o seu tempo de conhecimento de Deus era o bom o bastante. E eles olharam para a proposta do bom caminho e falaram assim: não queremos. Mas veio Jesus e repete a mesma palavra que o profeta repetiu. Após ele ter anunciado o fim e as consequências para algumas cidades,
cidades que tiveram oportunidades incríveis. Betsaida, Coroazim e Cafarnaum. Jesus está vindo desse ensino. O seu próprio povo o viu fazer sinais e maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias. Gente, era céu na terra. Era leproso sendo curado, era cego. É milagre. E mesmo assim eles não se arrependeram, continuaram obstinados. Parece ou não parece igual o povo de Judá, que foi levado até o cativeiro babilônico e que continuou no seu orgulho e na sua altivez, dizendo e declarando: não queremos o bom caminho, continuaremos do mesmo jeito. Jesus está vindo desse ensino. Ele está vindo dizendo: olha para Sodoma e Gomorra, se tivesse tido pelo menos um tiquinho do que houve no meio de vocês, eles teriam se arrependido. Com panos de saco, com cinzas na cabeça. E aí Jesus vem no versículo 25 e diz assim: naquela ocasião, após mais uma vez ver a dureza, a incredulidade, a indiferença, mesmo todo mundo sobrecarregado. E você sabia que esse texto, Jesus também está denunciando a religiosidade dos fariseus, que colocavam fardos pesados na vida das pessoas, os hipócritas. Jesus fala assim: vocês são tudo sepulcro caiado, vocês são tudo bonito por lá de fora, mas por dentro podre. Vocês colocam fardos pesados sobre os seus irmãos. Amavam as tradições, amavam as leis de Moisés, mas não amavam o próximo. Jesus vem desse ensino: aqui compararei. Em Lucas vai dizer isso: aqui compararei essa geração. Também aqui em Mateus, Jesus está dizendo: olha, o filho, veio João Batista, o versículo aqui de número 18, vai dizer: olha, veio João Batista, que não comia, não bebia, e você chamava ele de esquisito. Agora vem o Filho do Homem, faz sinais, prodígios e maravilhas no meio de vocês. Aí vocês falam assim: mas esse come demais, esse é glutão, esse se assenta com publicanos, está no meio de pecadores, e vocês têm a audácia de chamar ele de filho de Belzebu. E aí, mesmo diante desse cenário de hipocrisia, de religiosidade, de pessoas que experimentaram de oportunidades incríveis, que talvez eu e você não vimos. Você já viu alguém ser ressuscitado, João Marcos? Eu não, mas aquele povo viu. E mesmo assim eles não se arrependeram. Mas mesmo assim, Jesus, ele propõe: venham para mim. Porque no meio desses que estão incrédulos, sabe uma coisa que o Senhor tem dito para mim? Se não quiserem adorar, eu quero, pastor. Se ninguém quiser orar, esses dias eu falei: Senhor, por que eu estou me incomodando tanto, Senhor? Se os meninos estão orando, se o meu marido está orando, não, peraí, deixa eu prestar atenção mais em mim. Peraí. E sabe o que acontece? Quando você decide tomar o jugo de Jesus e aprender com ele, você vai ficando mais manso e humilde. Porque a única forma de você ficar menos pesado para você e para a vida dos outros é aprender com a humildade de Jesus. Porque ele é manso e humilde de coração. Quer encontrar descanso, vem ter relacionamento comigo, vem andar comigo, vem aprender comigo. E ele é o quê? Manso e humilde de coração. Deus me disse isso lá em casa: vem ficar comigo. Mas a gente quer tomar o jugo de todo mundo. Eu vou andar o meu dia todinho preocupado com a Sara. Para! É para lançar diante dele a preocupação. Amém, irmãos? Não é para andar alienado ao outro, não. Porque se ele não me tratar desse jeito, eu não tenho como eu ficar bem. Para! Seu negócio é com Jesus. Vai tomar o jugo de Jesus. Tome o jugo de Jesus e aprenda com ele.
O nosso problema não é o marido descrente, não é o filho descrente, não é a falta de trabalho, não é nem a falta de tempo. Sabe o que é? É a falta de submissão ao jugo de Jesus. Diga assim comigo: o jugo de Jesus é relacionamento. Esse é o bom caminho, a vida eterna. Venham a mim, todos. Mesmo que você esteja no meio de uma geração que vê de tudo, gente, vê tanta coisa, vê Jesus fazendo. Gente tem informação demais sobre Jesus. Tá todo mundo tendo informação sobre Jesus, mas quem é que quer caminhar com Jesus? Se ninguém quiser, eu quero. Tem mais alguém que quer? Amém? Fala assim: eu não sou Corazim, nem Betsaida, nem Cafarnaum. Fala assim: eu sou discípulo, eu sou filho. Amém? Eu quero me submeter ao jugo de Jesus. Kevin, se a sua mãe não quiser servir a Deus, Kevin não, Caio, só em Jesus tem poder, Caio. Perdoa a tia. Se a sua mãe tiver com as burrinhas dela, não quiser vir para o culto, vem você. Sabe por quê? Naquela ocasião, após lançar a sentença, Jesus falando assim, para aquelas cidades, cheio de crente, Cristina, cheio de crente. Os crentes que tudo eu acredito que entrava no poder, na maravilha, no céu e na terra. Quando viu um coxo andando, quando viu um cego enxergando, todo mundo ficava maravilhado, porque está nas narrativas bíblicas. Jesus vai dizer que esse povo, mesmo vendo tudo isso, não se arrependia e não andava com Jesus. E aí ele vai dizer o seguinte, naquela ocasião, versículo 25, Jesus levanta a mão para o céu, e Lucas vai relatar exatamente a mesma coisa no capítulo 10. Ele levanta as mãos para os céus e fala: Pai do céu, Senhor dos céus e da terra, eu te louvo, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos religiosos, dos poderosos da terra, mas foi do teu agrado, papai, revelar aos pequeninos. Tem algum pequenino aqui que quer se relacionar com ele, que quer ser submisso ao jugo dele, que quer aprender com ele? Eu te convido a ficar de pé nesta noite. Só se você quiser. Você que não quer ser mais religioso, você que quer caminhar com ele. Sabe, Jesus tem me dito algumas coisas. Ele tem dito assim: olha, reconheça a sua debilidade, reconheça as suas deficiências. Você é deficiente, hein, filha? Deus tem dito isso para mim. Deus tem dito isso para mim. Ei, estou te chamando para aprender. E você só aprende se você anda no meu passo, se você olha para mim e não para o outro. Tomando sobre vós, porque Ele faz esse convite aos pequeninos, aqueles que não querem ser sábios na sabedoria humana, aqueles que não querem ser relevantes aqui na terra, não, mas aqueles que querem ser relevantes no céu, aqueles que querem conhecer as revelações do céu. No Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer assim para aqueles discípulos que Ele havia enviado 70. Ele vai dizer assim: vocês estão empolgados. Por quê? Porque vocês estão sendo usados por mim, porque os demônios lhes submetem. Capítulo 10. Vocês estão empolgados porque cantou, pregou, rodopiou e eu usei vocês. Não, se alegrem por saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Só aprende isso quem anda com Ele. Ele não é o boi mais experiente, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira e tirará o pecado do mundo. A todos quanto que nele crê,
dê-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filho tem relacionamento. Jesus não está oferecendo alívio para cansaço físico aqui não, gente. Jesus está falando de pessoas sim que estão exaustas emocionalmente, espiritualmente, sobrecarregadas pelas muitas preocupações da vida, pelas muitas exigências religiosas, pelas muitas crendices que Jesus não ensinou. O descanso que Ele oferece hoje é descanso da culpa, o descanso da autocobrança, o descanso de tentar dar conta de tudo sozinho, de querer prever tudo. Deixa eu te falar um negócio, você não consegue prever nada. Nada, nada, nada. Eu sei que você ama a organização, continua organizada, mas desiste do controle. Porque quanto mais você deseja controlar, prever o seu futuro, mais ansioso, frustrado você fica com você. E quanto mais frustração, o que somatiza? Culpa. Se existe algo que adoece o ser humano, se chama culpa. A culpa, ela é preditora de desgastes emocionais e de adoecimentos mais severos possíveis que você possa imaginar. A culpa. Então se liberte da culpa, porque eu não vos dei um espírito de medo. Não, eu não te dei um espírito para que outra vez você se escravize para ter medo. Mas eu te dei um espírito que testifica dentro do seu espírito que você é filho de Deus, do qual você pode clamar com muita ousadia e liberdade: Abba Pai, Paizinho meu. E Ele vai dizer lá em Efésios: o espírito que eu vos dei não é espírito de medo, mas é de amor. Eu vou repetir, é de amor. É de amor, é de equilíbrio, mas também de ousadia. Porque quem ama fica ousado. Porque existe uma autoridade no mundo espiritual que ninguém tira. Não é quem ora em língua estranha, não é quem pula e quem rodopia, é quem ama. Mas só vai aprender isso nas escrituras quem se tornar pequenino para conhecer as revelações do reino de Deus. Porque a máxima do reino, a diretriz do reino, o critério do reino está firmado em uma palavra: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Fazendo isso, vocês serão conhecidos como meus. Quer ter autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios? Ame. Perdoe. Seja humilde e manso como Jesus. Arabandarabás. Quem ama não vive com culpa. Quem ama perdoa, quem ama caminha mais uma milha. Quem ama não quer controlar filho, não quer controlar o marido, não quer controlar o trabalho, não quer controlar o patrão. Quem ama não quer controlar a própria vida. Quem ama busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quem ama vê o reino. Sabe por que está sendo tão difícil priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça? Sabe por que a gente está tão sobrecarregado e distraído? Sabe por quê? Porque a gente não sabe mais o que é reino. A gente não sabe mais o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga assim comigo: o reino de Deus. Você está aqui, meu irmão? Fala assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, é alegria, é paz. Eu vou repetir: o reino de Deus não é isso que você fica correndo atrás, ansioso, fadigado. O reino de Deus é a paz que excede a todo entendimento. Oh, que guardará a vossa mente e o vosso coração até a vinda, até a volta, até o encontro triunfal da igreja da noiva. O reino de Deus é estar em Cristo Jesus. É se relacionar com Ele, é viver nessa terra, mas não focado nessa terra. É viver nessa terra, mas na esperança de sermos transformados na semelhança dEle. Receberemos um corpo de glória,
receberemos um corpo incorruptível, que não sofre, que não sangra, que não chora, que não sente dor, que não sente frio, que não sente fome, que não preocupa com o dinheiro ou com a falta dele. Não. Oh, Rabandarabás, eu quero convidar você que pode vir até aqui à frente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a entregar a Ele o seu fardo pesado. Eu quero te convidar a entregar a Ele o seu fardo pesado. Fala para Ele assim: Jesus, se o meu problema está sendo porque eu não estou tomando o jugo do Senhor, hoje eu decido lançar o meu aqui nesse altar. Eu decido lançar hoje o meu aqui nesse altar. Eu decido lançar o meu aqui nesse altar. Eu decido hoje me submeter ao teu jugo. Eu decido hoje, Jesus, porque eu estou cansada de ficar debaixo do jugo do descrente. Oh, Jesus, nem dos crentes mais eu estou querendo ficar debaixo do jugo, não, Jesus. Não, Jesus, eu quero ficar debaixo do jugo de Jesus, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Oh, aprendam de mim, aprendam comigo, se relacionem comigo. Olhe para como eu ando, olhe para onde que eu direciono. Pergunta para mim, qual que é o caminho? Qual que é o bom caminho? Aí ele vai falar: olha para os meus olhos, olha para mim, fica comigo só mais um pouquinho. Fica comigo só mais um pouquinho. Ei, desliga um pouquinho esse celular de manhã e de noite. Oh, Jesus, e fica só comigo só um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Oh, deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você. Santo Espírito, te convidamos, te desejamos aqui. Santo Espírito, te desejamos, te convidamos aqui. Santo Espírito, nós te amamos, glorificamos a ti. Tu és santo, 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 revela Cristo. Tu és santo, 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 revela Cristo aqui. Santo Espírito, te convidamos, te desejamos aqui. Santo Espírito, te desejamos, revela Cristo. Glorifica o nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome do Filho em nós. Oh, Pai, queres nos revelar ao Pai, porque ninguém pode conhecer ao Pai a não ser aquele a qual o Filho deseja revelar. Então nos revela, Senhor, o nosso lugar de descanso. Revela o nosso lugar de quietude, de paz que excede a todo entendimento. Que nesse lugar de discipulado, de vínculo, de pertencimento, de amor, que nesse lugar, Senhor, de oração, que nesse lugar de secreto, por que estás ansiosa assim? Por quê? Olhe para as aves. Elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros.
Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Arabandorecai. Olhem para os lírios. Por que vocês estão preocupados com roupas, com coisas dessa terra? Por quê? A saúde do corpo vale mais do que a roupa. Oh, Deus de paz, que nos guarda, que guarda toda a mente, todo o coração, nos santifique inteiramente, espírito, alma e corpo, até a vinda. Lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Por que vocês se preocupam com essas coisas? São os ímpios, são os pagãos que fazem isso. São aqueles que não me conhecem, são aqueles que não conhecem a proposta do meu jugo. Por que vocês estão preocupados com o futuro, com a faculdade, com o trabalho, com o casamento, com o namoro? Por que vocês estão preocupados com isso? Por quê? O Espírito me manda perguntar para a noiva que tem aliança. Por quê? Venham a mim, todos que estão sobrecarregados, exaustos e cansados. Orebandore cantarabas, turibandorebas. Ele tem ouvido o teu choro sozinho no teu quarto. Ele tem visto a sua dor, Ele conhece. E Ele tem um colo para você. A beleza do jugo de Jesus é que Ele é tão suave, tão leve. Tão suave, tão leve. É que Ele tira o nosso que está pesado, a dor que está massacrando, o jugo opressor de escravidão. Ele tira as dependências que nos deixam pesados. Ele tira isso e Ele fala assim: anda comigo, olha para mim. Uridarabas, uribandore cantarabas, arebandorebas, uricantarabas, uribandarabas, uricantarabas. Permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo te libertou. E não se submeta novamente a um jugo de escravidão. O Espírito me manda dizer: permaneça firme na liberdade para o qual Cristo já te libertou. E não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Ei! O Senhor está dizendo: chega desse jugo de escravidão. Estou te chamando para a liberdade. Tome sobre você o meu jugo e comece agora a olhar para mim e aprender comigo, que sou manso, que sou humilde. Você vai parar agora para prestar atenção em mim. É no meu olhar, é no meu tom de voz, é no meu jeito de andar, de sentar, de falar, de tratar as pessoas. Você vai prestar atenção em mim. Não é no marido, não é na namorada, não é no filho, não é no patrão, nem no dinheiro. Você vai parar e prestar atenção em mim, diz o Senhor. Porque não mais você irá se submeter a um jugo de escravidão, mas você a partir de agora é habilitado pelo Espírito, pela consciência da verdade do Evangelho, que te liberta, que promove fé e que te alinha debaixo desse jugo que é leve e que é suave. Abandone hoje o seu desejo de controle.
Abandone hoje o seu desejo de fazer no seu tempo e do seu jeito. É no tempo dele, é no compasso dele, é no ritmo dele, é de baixo. E olha, o jugo dele não é pesado como o seu. A proposta é indecente, a proposta é irrecusável. Então não faça como o povo de Judá. Não olhe para o bom caminho e diga: eu não quero. Mas hoje, com o seu coração sincero, quebrantado e contrito diante do Senhor, diga: eu quero me submeter e não mais viver controlando e dirigindo a minha própria vida. Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, aquele que foi sincero e verdadeiro, que ele seja liberto da escravidão, das dependências, dos anseios pelas coisas dessa vida, pelas angústias, das enfermidades, sejam elas na alma, sejam elas físicas, porque o Senhor veio para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, para curar enfermos. Seja jugo de raiz de iniquidade, de passado, de amargura, que hoje os teus filhos entrem debaixo desse jugo, que liberem, Senhor, libere o seu caminho, liberando perdão, que eles olhem a partir dos teus olhos, que eles olhem para as pessoas a partir dos teus olhos, que eles olhem para si mesmos a partir dos teus olhos, que eles olhem para o Senhor como aquele que sabe qual é o bom caminho, e o bom caminho é o Senhor, a porta, e que mesmo que seja estreita, como a tua palavra diz, e que são tão poucos os que encontram, porque é necessário ser pequeno. Uri cantar a base, igreja, Jesus está voltando. Abandone a sua religiosidade, o Senhor me manda dizer, abandone a sua preocupação com o outro, abandone esse funcionamento que faz você o tempo inteiro preocupar e só fazer se o outro está vendo. Eu vou no culto porque senão o que vão falar de mim? Jesus está falando com você hoje. Entra debaixo do meu jugo, sai desse jugo. Entra num nível de relacionamento onde você anda comigo, independente de A ou de B. Anda comigo, se relacione comigo. Olhe para os meus olhos, olhe para mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Paz do Senhor para todos. Toda sexta-feira nós estamos aqui a partir de 6 horas, 18 horas, hoje foi um pouquinho mais tarde, 6:30, nós estamos aqui com oração, orando. Você que queira vir participar, orar conosco, a igreja vai estar aberta neste horário, e você tem a liberdade de vir e orar. Nós precisamos de voltar a relacionar com o Senhor Jesus, não removermos os marcos antigos e voltarmos às veredas antigas. É o que foi pregado aqui hoje, amém? Amém? Volte, sim, isso. A Zona está lembrando aqui que a oração ela é individual, não é uma oração em conjunto. Você vai chegar e vai orar aí na cadeira, dobrar os seus joelhos, e você vai ter o seu momento com o Senhor. De repente, na correria do dia a dia, você não teve esse tempo. Então, sexta-feira, nós estamos aqui, a igreja está aberta para a oração, amém? O céu se move quando nós oramos, irmãos. A Bíblia fala que pode muito, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se Jesus o tempo todo que esteve aqui, ele orou, que dirá nós? Nós não somos melhores que o Senhor, amém? Domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical. Amanhã nós teremos o nosso discipulado, amém? 19 horas, ensaio também amanhã, não? Vai ser no domingo? Ok, então amanhã nós temos o nosso discipulado, e domingo pela manhã às 9 horas, escola bíblica dominical. Tomar o jugo de Jesus como foi ensinado aqui,
é você se assemelhar a Ele, a estatura, do mesmo jeito, se submeter a Ele, senão não dá certo. Tem que ser igual. Os dois animais tinham que ser do mesmo tamanho, mesmo jeito. Então, ou seja, para trabalharmos na obra, para servirmos, precisamos de nos adequarmos ao nosso Cristo. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua palavra, Deus, que tem sido ministrada, Deus, e mais do que isto, liberada sobre nós. O Senhor, Deus, tem liberado, ó Deus, um tempo novo sobre nós. E os que têm entendido isso, ó Pai, têm experimentado mais do Senhor. Tem, ó Deus, experimentado, ó Deus, da comunhão contigo. Ó Deus, o Senhor tem se revelado. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, nos despertando, ó Deus, para a Tua vontade, para fazermos, ó Deus, aquilo conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nós possamos, ó Deus, entender que a felicidade, ó Deus, consiste, ó Deus, em fazer o Teu querer. Que a paz, ó Deus, tanto almejada, ó Deus, ela está em caminhar com o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus Cristo. Leve cada um em paz para o seu lar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração, agora e para todos sempre, e todos digam amém, amém. Não saia sem pegar na mão aí de quem está do seu lado, sem cumprimentá-lo.